E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia. E hoje a gente continua. Falei para ele, professor Jorge, lá na primeira aula, que essa primeira unidade, praticamente toda, vai ser aspectos físicos do estado de Rondônia. E vale lembrar também, né, que o conhecimento que ele já adquiriu em Geografia Geral também serve de base, né? É a base para um entendimento mais específico da Geografia de Rondônia. Muito bem. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a questão climática do estado de Rondônia. Então, durante a aula, a gente vai fazer essa abordagem introdutória a nível mundial, nível Brasil, e a gente vai afunilar no estado de Rondônia. Então, fique atento a essa temática, porque cai questões, né, professor Jorge, frequentemente no concurso sobre clima de Rondônia. Exatamente. Então, uma hora ou outra está caindo essa questão do clima de Rondônia, sobre a friagem, não é isso? Então, a gente sempre fala, vai sempre estar relembrando o aluno, que são assuntos importantes que, embora ele possa pensar que são bobos, eu já sei que aqui é assim, mas as pessoas que vêm fazer concurso fora não conhecem. Muito então, bem. isso é um diferencial que o aluno tem para se destacar. Fechou. Vamos lá no quadro para a gente continuar a nossa aula, que é a nossa aula agora 3.1 sobre aspectos climáticos de Rondônia. A gente vai entender essa variação climática no estado e vamos estudar um pouquinho sobre a questão do fenômeno da friagem. Professor Jorge, antes de falar sobre detalhes sobre aspectos de Rondônia, eu quero fazer uma conversa com você sobre a questão de clima. Qual é a importância do clima para um determinado local? Vamos só, antes de falar de definição de tempo e clima, quero falar o seguinte, presta atenção. Pergunte aí para o teu colega da sala, qual é a importância de estudar clima de um determinado local? E aí? A professora vai parar e aí você vai responder para o seu amigo aí, rapidamente. Faz essa dinâmica, professora, com os alunos neste momento. Pare um pouquinho a aula e fala qual a importância de estudar esse clima para um determinado local. Interessante essa pergunta. 3 minutinhos. Vai lá, dá um pause aí. Exatamente. Pronto. Como o negócio aqui é rápido, já parou e agora nós voltamos, né, professor Jorge? E aí, é importante, professor? Rogério, eles vivem disso. Exatamente, professor. O aluno do campo, ele tem que entender. E, para completar, ele sabe até mais do que nós. Exatamente. Porque está relacionado diretamente à vida do cotidiano deles. Como são alunos do campo, eles estão relacionados, muitos deles já estão trabalhando. Exato. E isso está relacionado à produtividade no campo. Muito bem. Esta produtividade, tanto da produção agrícola em si, como a produção dele enquanto pessoa. Porque se estiver chovendo, atrapalha. Exatamente. Não é isso? Se o tempo estiver chuvoso, ele vai trabalhar menos. Exato. Agora, se o tempo estiver de muito temporal, eles não vão trabalhar, vai ficar só em casa, tomando tereré, tomando um cafezinho, de boa, não é isso? Exatamente. Então, ele gosta do tempo ensolarado. Exato. Aquele solarão para trabalhar, porque os dias mais produtivos que se tem são esses dias ensolarados. Então tá aí, você está falando uma coisa muito importante. Então, nem todos os dias ele vai conseguir produzir da mesma forma. Exatamente. Então, estudar essa determinada região, ele vai saber que naquele determinado período do ano, ele vai ter mais calor. E no outro determinado período, ele vai ter o quê? Mais chuvas. Se for numa região, por exemplo, temperada, ele vai sofrer ali com as 4 estações. Aqui em Rondônia não, a gente não tem 4 estações definidas. No Brasil, 4 estações definidas só na região temperada que fica ali no sul do Brasil. Então, estudar clima é importantíssimo, porque o clima vai interferir na escolha
de determinada atividade que eu vou desenvolver no campo. Beleza. O clima também interfere até na questão do nível de chuva daquela determinada região. Por exemplo, temos o Brasil, galera. Nem todas as partes do Brasil temos rios perenes. Exatamente. Temos rios torrenciais. Temos rio de planaltos. Então, certamente numa região que chove menos, que tem um clima semiárido, não é uma região tão propícia para o desenvolvimento, por exemplo, de um aproveitamento a partir dessa dinâmica climática, que são as hidrelétricas. Então, olha só, estudar clima interfere também no setor primário, secundário e terciário da economia de um determinado local. Rogério, um dia desse eu estava ali no meu trabalho ali, tranquilo. Aí eu tenho um colega que ele é funcionário público e tem um restaurantezinho. Aí eu falei para ele, rapaz, está se formando o maior tempo de chuva lá fora. Aí ele falou, pô, nem me fala isso. Aí por quê? Não, porque quando chove muito o pessoal não gosta de ir para o restaurante comer. Olha aí, Interfere na economia. Com certeza. Um exemplo só, um pequeno exemplo de como interfere na economia. Exatamente. Imagine no campo, que são centenas de hectares de produção. Exatamente. É isso? Lembrei de outro exemplo para ficar mais claro aí para o aluno. Quando chega o período da estiagem aqui do estado de Rondônia, a navegação no Madeirão não é a mesma, né, professor Jorge? Não é a mesma. Porque a gente vai ter a diminuição do volume de água, formação ali de banco de areia, que às vezes já tem que até determinar o tipo de embarcação para aquele determinado período. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Uma vez eu estava dentro do barco, eu ia para Humaitá, de barco. E dentro do barco tinha atracado o barco, né, ali na beira do rio, ali no Cainago, e vários caminhões enchendo de batata, cebola, açúcar, banana, tudo isso para ir para Manaus. E estava no tempo da estiagem. Rogério, sem brincadeira, ficou assim, o barco ficou um palmo assim para encher de água. E eu, vendo aquele negócio, eu até fiquei aterrorizado mesmo, fiquei com medo. E aí, a Marinha, depois que a gente já estava lá no meio do rio, a Marinha apareceu lá, ligando aqueles giroscópios, aquelas lâmpadas lá, aquelas luzes, e mandou voltar para tirar metade da carga. E aí, por quê? Porque estava no tempo da estiagem. Exatamente. A embarcação não é a mesma. Não é a mesma. Porque o calado do barco, o que é o calado? É aquela parte que fica dentro da água. Vai bater nesses bancos de areia que você falou. Exatamente. É perigoso. E às vezes até suspende, né, a questão da navegação noturna, né? Exatamente. Não é? Isso. Então fechou, né? Isso está tudo relacionado ao quê? Ao clima. Ao clima. E aí a gente está conversando por quê, né, professor Jorge? Para evidenciar essa importância de estudar clima no dia a dia dos nossos alunos. Que interfere, inclusive, na questão econômica que a gente está falando, de economia. Muito bem. Geografia, economia e clima de Rondônia. Com certeza. Às vezes a gente fala assim, quando está estudando, qual é a significância, qual a importância? Tá aí, ó, estudar clima tem muita relevância. Com certeza. Fechou? Beleza. Vamos lá no quadro para a gente continuar com essa temática de clima e o professor Jorge vai explicar essa diferença agora do que seja tempo e clima. Bem, o tempo, estado momentâneo da atmosfera num determinado lugar, observando uma série de fatores, tais como nebulosidade, temperatura, umidade do ar, vento. Exemplo: Rogério, hoje o tempo está nublado. Ok. É isso? Ok. É tempo, né, professor Jorge? Isso. Então, isso quer dizer que você não vai vir de moto trabalhar. Não. Você vai vir de carro, porque pode chover ou não, né? Exatamente. Tá. Um outro exemplo é... Rogério, vai lá. hoje amanheceu, tinha muito nevoeiro, tá? Uma cerração, então... Aí você também vai sair de carro ou de moto e vai ligar a luz do carro. Que vai interferir, né, na segurança. Exatamente. Trânsito, né? Vai interferir ali nas primeiras horas daquele dia, né? Naquele estado momentâneo. Isso. Mas depois, como acontece aqui em Porto Velho, tem dia que eu acordo, vejo o tempo fechado, nublado.
E eu penso que vai chover, professor Jorge. Uhum. E não chove, daqui a pouco já aparece a luazão aí, tocando o calorão que é o sol da manhã, né? Isso. Então, Rogério, nós estamos conversando sobre isso e nós estamos falando de quê? De tempo ou de clima? Estamos falando de tempo, Tempo. que é o estado momentâneo. Isso. Vamos pegar a canetinha, professor Jorge. Vamos lá. É o estado momentâneo. Deixa eu. Só para testar aqui a caneta. É o estado momentâneo da atmosfera, né, professor Jorge? Aham. Diferente aí, ó, de clima, que o professor Jorge vai marcar agora para a gente essa diferença. O clima é o conjunto de características de tempo observados em um determinado período de tempo, que são necessários no mínimo 30 anos de observação. Para se determinar o clima de uma região, observa-se por pelo menos 30 anos para dizer aquela região tem clima tropical, aquela região tem clima equatorial. Então é fixo, é diferente do tempo, Muito bem. ok? O tempo vai ser um momento, né? Um momento da questão da atmosfera, daquele determinado lugar, que vai ser importante o aluno entender, Rogério, Ah, professor Jorge. que ele não pode errar isso aí, ele não pode mais errar. Não. Tá? E a gente está reforçando, né? Reforçando. Não fale que o clima está chuvoso. Por favor, não. Não, sem chance. É tempo. Tempo é uma circunstância momentânea da atmosfera Isso mesmo. que depois, daqui a pouco, vai mudar. Meia hora, 1 hora, chovendo muito, né? Um dia inteiro chuvoso. Mas isso é tempo, não é clima. Quando você ouvir alguém falar, hoje o clima está quente. Não. É o tempo. Exatamente. É momentâneo. Momentâneo. Vai passar. Exato. É isso? Muito bem. Então, fique claro na sua mente a diferença de tempo e clima, tá bom? Para nunca mais errar. Exato. Não é isso? Com certeza. Perfeito? Falou então, tudo, professor Jorge. Aí. Vamos lá no slide. Bora. Avançando aí, ó. Para mais informações, a gente tem agora elementos e fatores climáticos que foram trabalhados, né, professor Jorge, no conteúdo de Geografia, primeiro ano, sobre clima. Então, a junção de elementos e fatores climáticos vão determinar o clima de uma determinada localidade. E só para lembrá-los, elementos climáticos: temperatura, precipitação, umidade relativa do ar e pressão atmosférica e ventos. E os fatores: latitude, altitude, correntes marítimas, massa de ar, maritimidade e continentalidade. Eu sempre falo assim, para não confundir, o que seja elemento, o que seja fator. Elementos climáticos, as grandezas da atmosfera. Já os fatores não. Por exemplo, essa altitude que a gente observa no planeta Terra, entre áreas diferentes, como planícies, planalto, depressões, cadeias de montanha. Então, a altitude de um determinado local vai contribuir para o clima. Não vai, atenção, eu quero que você saiba o seguinte, somente a altitude não determina o clima de uma localidade, né, professor Jorge? É uma junção de fatores, de elementos que vai determinar o clima daquela determinada área. Por isso que o professor Jorge falou há pouco, é necessário este levantamento, este estudo, no mínimo 30 anos de observação. Somente o fator isolado, somente o elemento isolado não determina o clima de uma localidade. Beleza, galera? É um conjunto. Quando a gente fala da altitude interferindo no clima, a gente tem, por exemplo, uma área de 50 metros abaixo, 50 metros acima do nível do mar. E temos uma outra área com 1.000 metros acima do nível do mar.
uma área de 50, que é a minha área B, e minha área, que é a minha área A, e uma área B, que é de 1.000 metros acima do nível do mar. Se eu for analisar o nível do terreno, professor Jorge, qual é a área que vai ser mais fria? A área A ou a área B? É aqui a mais alta. A mais alta. Então, nesse caso aqui vai ser 1.000 metros. Então, quanto mais alto uma determinada localidade, Mais frio é. mais frio é. Certo, professor? Certo? E um outro detalhe, né? Mais frio é, então você tem que entender que a altitude vai interferir. Né? Vai ser um fator climático. Com Vai certeza. interferir no clima. Exatamente. Vamos lá para mais informações. Aí a gente pode dar um exemplo, Rogério, da altitude, por exemplo, Porto Velho e Vilhena. Exatamente. Né? Que é mais quente, porque nós estamos abaixo da altitude de Vilhena. Muito bem. Então, aqui em Porto Velho, ó, lá em Vilhena, tem ainda o frescor, né? A coisa boa para a noite está ventando, está com mais baixa temperatura se comparada com Porto Velho. Aqui em Porto Velho, até a noite, o calor não perdoa ninguém, né? É Exatamente. calor demais, gente. Então, aí a gente tem o quê? Uma diferenciação de terrenos, de altitudes dentro do estado de Rondônia. Então, o território brasileiro, isso aqui é importante, que a gente vai entender a localização do Brasil e Rondônia e entender que essa localização interfere na situação climática. Então, quando a gente fala de Brasil, o Brasil ele é cortado pela linha do Equador. Até falei na aula passada que maior parte do território do Brasil está localizado abaixo da linha do Equador. Além da linha do Equador, que é um paralelo que serve como parâmetro de localização da latitude, nós temos outro paralelo principal também que corta o Brasil lá no sul, que é o Trópico de Capricórnio. Isso faz com que aproximadamente 90% do território do Brasil esteja nessa faixa conhecida como zona intertropical. Ou seja, aquilo que eu falei na aula passada, essa zona que está localizada entre o Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio. Então, esta zona intermediária é a zona intertropical. Por isso que o Brasil apresenta essas temperaturas, né, vamos colocar, intensas, se comparada com essas áreas abaixo do trópico, que são as áreas temperadas, professor Jorge. Certo? Então, o Brasil, maior parte do território hemisfério sul, está localizado nessa zona intertropical, que também é chamada de zona tropical da Terra. Olha outra informação em relação a Rondônia. Rondônia, o estado de Rondônia está entre os paralelos 13 graus, 41 minutos e 7 graus, 58 minutos de latitude. A gente está falando aqui da coordenada geográfica de Rondônia, latitude sul. E os meridianos, 59 graus, 46 segundos, nesse caso aqui, minutos, né? E 66 graus, 48 minutos de longitude a oeste. Aquilo que eu falei, simplificando. Hemisférios que compreende o território de Rondônia. 2. Vai ser sul, a porção sul daqui da América e a porção oeste. Fechou? Rogério, aí a gente poderia até fazer uma pergunta para o aluno, né? O que vai interferir no clima de Rondônia? A longitude ou a latitude, né? Ah, sim, legal, legal. Nesse caso, vai ser a latitude, porque a gente tem aí a referência da nossa latitude principal, linha do Equador. Exatamente. Beleza? E aí a gente tem essa interferência aí da latitude influenciando no clima. E aí isso é interessante, professor Jorge, só lembrar o aluno o seguinte, ó. Excelente pergunta. Quando a gente fala da latitude, de que maneira a latitude interfere no clima? Falamos isso lá na aula de Geografia Geral, primeiro ano. Nós temos as regiões próximas à linha do Equador, a gente chama essas áreas de baixas latitudes. As zonas próximas aos trópicos, zonas temperadas da Terra,
são as zonas chamadas aí de classificadas como médias latitude. E as áreas lá no extremo norte ou no extremo sul são as áreas polares, classificadas como áreas de altas latitudes. Então falamos na aula seguinte: nas áreas de baixas latitudes, próximas à linha do Equador, se é baixa latitude, a temperatura vai ser maior, vai ser mais quente nessa área. Numa área lá no extremo norte, na região de altas latitudes, temperatura menor. É só pensar no inverso. Se é alta, a temperatura vai ser baixa. Se a área é baixa, quando eu estou falando de latitude, minha temperatura será maior. Fechou? E aí ainda podemos pedir para que o aluno veja também de uma outra forma. Vamos lá. Linha do Equador é o 0. Exatamente. Quente. Quanto todos esses números 0, 1, 2, 3, tudo vai ser quente. O 90. Lá em cima. Frio. Muito frio. Exatamente. Vai estar lá no Polo Norte. 90 para baixo também vai estar no Polo Norte. Então, quanto maior for esse número... O grau, né? É o da grau, latitude, da latitude, né? isso. Quanto maior for o grau da latitude, mais frio é. Por isso que o nome é chamado de áreas de baixas, áreas de médias e áreas de altas latitudes. E o parâmetro aí vai ser essa numeração que o professor Jorge está falando, que são os graus. Isso. Certo, professor? Beleza. Vamos lá, de olho na tela, mais informações. Repita, professor Jorge, vamos lá. O clima de Rondônia apresenta uma notável regularidade térmica, com pequenas amplitudes térmicas anuais, decorrência da ausência de meses frios. O clima predominante é o tropical, úmido e quente. Grifem, queridos alunos. Clima predominante. Opa, apagar. Marca texto. Clima predominante de Rondônia é o tropical úmido, quente e úmido, quer dizer. Durante todo o ano, com insignificante amplitude térmica anual e notável amplitude térmica diurna, especialmente no inverno. Olha só, Rogério, que legal. Nós vamos ter insignificante amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? É a variação, né, professor Jorge? Isso. Por exemplo, temos aqui um ponto X, um ponto A, digamos assim, beleza? E temos um ponto B, bem aqui. Isso aqui que eu vou desenhar é uma grande variação, uma grande amplitude térmica. Isso nós não temos em Rondônia, ok? Como nós temos um clima predominantemente tropical, quente e úmido, ele é basicamente quase com uma inexpressiva amplitude térmica durante o ano, ok? Exceto os dias de friagem, beleza? Vamos lá. Apagar tudo. Então, se é uma insignificante amplitude térmica, então nós temos um ponto A, vamos lá de novo, ó. Ele vai ser mais ou menos assim, ó. O ponto A começa o dia assim e termina lá no B assim. Então, nós temos uma variação bem pequena de temperatura, ok? Isso seria uma grande amplitude térmica, ó. Nós não temos isso em Rondônia, ok? Isso vai acontecer, por exemplo, lá na região sudeste e sul do Brasil, por exemplo, que começa muito frio e depois esquenta, ok? Então, pouca variação de amplitude térmica em Rondônia. E isso também cai em concurso, tá bom? Vamos lá, vou apagar aqui. Bem, clima equatorial continental úmido.
ele é predominante em quase toda Rondônia, caracterizado por 2 estações do ano, seca e outra úmida. As temperaturas são muito elevadas, atingindo 37 graus. Temos o subequatorial continental úmido, que abrange onde ocorre o subequatorial continental úmido. Abrange o Planalto dos Parecis, representando um clima transicional, ou seja, em transição entre o clima equatorial continental úmido e o tropical continental semi-úmido. Então tá aí, ó, as temperaturas as médias, né? A temperatura média em Rondônia. A gente tem a média anual da temperatura do ar, que gira em torno de 24 e 26 graus. Fonte Sedan. Ok? Então, galera, nós temos aí uma temperatura média que não varia muito, varia só entre 24 e 26 graus, a média anual. Ok? Aquilo que a gente explicou anteriormente, né, que essa variação é quase insignificativa. Vamos lá. Sobre a umidade relativa do ar. A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera, o que caracteriza se o ar é seco ou úmido e varia de um dia para o outro. Ok? Por exemplo, nós temos um dia muito quente, e no outro dia temos um dia muito chuvoso. Qual é que vai ter mais umidade? Sim, eu ouvi alguém falar aí, exatamente. Vai ser no dia mais chuvoso, então a gente vai ter mais umidade do ar, tá? Dei assim essa comparação bem assim significativa para a gente não ter dúvida sobre isso. Quanto mais quente tiver, um clima for mais quente, ele vai também ter um ar seco, ok? A umidade relativa do ar, comparamos à umidade real, que é verificada por aparelho, o higrômetro, e é o valor teórico estimado para aquelas condições, que pode variar de 0 a 100. Olha aí, imagem do satélite GOES 13, média umidade relativa do ar em Rondônia. Varia de 80% a 90% no verão e 70% no inverno. Então, verão, mais umidade do ar. Inverno, menos umidade no ar de Rondônia, ok? Esse verão a gente tem que lembrar que vai ser com chuva, então vai ter mais umidade no ar, porque a floresta vai evapotranspirar e vai jogar essa umidade no ar, ok? Tempo de inverno em Rondônia vai ter menos chuva, ok? Obviamente vai diminuir a umidade desse ar. Beleza, umidade relativa do ar, período de estiagem e chuva. Olhem só um mapa do Brasil relacionado ao período de estiagem e chuva. No período de estiagem, a gente percebe que as temperaturas estarão mais quentes. Olha aqui, por exemplo, em Rondônia, calor, predomina o calor. Já em fevereiro chuvoso, olha só, a umidade do ar vai estar bem maior, ok? Índice de umidade do ar. Bem, nós temos aí observação de 31% a 40%, tem que ficar atento, né? Aí depois a gente vai ficar em nível de atenção entre 21% a 30%. Alerta se a umidade do ar estiver entre 12% a 20%, e nós teremos caso de ficar
em um caso de emergência, se tiver abaixo de 12%. Isso estamos falando de umidade do ar. Então, a umidade do ar ela é interessante porque ela vai estar relacionada também à nossa saúde, ok? Tem pessoas, galera, e também tem períodos em determinadas regiões do Brasil, Rondônia, que quando o ar está muito seco, tem pessoas que chegam até sangrar pelas narinas, ok? Justamente porque não tem essa umidade. E aí o aparelho respiratório resseca aqui perto das narinas e chega a ter sangramento, ok? E aí o que você precisa fazer nesse momento? Nesse caso de baixa umidade do ar? Aumento de líquidos, ingerir líquido, principalmente, e o mais importante é a água, não é isso? Aí você tem que ter alguns cuidados, que você precisa evitar o quê? Fazer exercício físico, porque você vai estar gastando energia, vai estar suando, não é isso? E ainda tem um período de entre 16 horas que vai estar muito quente, então tem que evitar isso aqui em Rondônia. Olha só, crianças e idosos também vão ter problemas ocasionados por essa falta de umidade do ar. O que vai acontecer? A gente vai ter esses problemas com os idosos porque eles já estão com uma idade avançada. Então, a saúde é um pouco mais frágil. Também a criança tem essa questão da saúde mais frágil, ok? Então, a gente precisa redobrar essa atenção porque o nosso corpo, como a gente está aqui na Amazônia, a gente está acostumado com essa umidade relativa do ar, geralmente alta, ok? Bem, aí a gente precisa, quando acontecem essas situações, umidificar os ambientes com umidificadores. Você, além de aumentar a ingestão de líquido, você pode... Eu faço isso em casa quando o dia está muito quente, quando está seco o ar, coloco uma bacia com água dentro do quarto para dormir, ou então molho uma toalha e deixa ela úmida, ela ajuda ao ar ficar úmido dentro do quarto, ok? Aulas em escolas poderão ser, às vezes, até suspensas quando a umidade atingir índices de emergência. Tem dia que está tão quente em alguns lugares do Brasil, até mesmo daqui de Rondônia, que às vezes, se não tiver nem com ventilador funcionando, é insuportável assistir aula. Não tem questão psicológica suficiente para você se manter num lugar que já está inapropriado. Beleza? Vamos lá. Precipitação média anual. O que é a precipitação? Então, falamos anteriormente da questão da umidade. Agora, a precipitação ela diz respeito à água que cai na superfície terrestre da atmosfera. Como que ela cai? Em forma de chuva, granizo e neve. Então, a chuva, o granizo e a neve são esses tipos de precipitação, ok? Agora, falando de Amazônia, a região amazônica se distingue por ter índices pluviométricos em torno de 2.300 milímetros ao ano, em média, e de até 5.000 milímetros ao ano no setor ocidental da região aqui amazônica. Em Rondônia, encontramos volumes na ordem de 1.300 a 2.600 milímetros por ano. Então, galera, a precipitação que a gente não vai ter granizo aqui, nem vai ter neve. Deixa eu mudar aqui, deixa eu apagar tudo aqui de novo e pintar aqui com outra cor. A gente não vai ter granizo, a gente não vai ter neve. O clima daqui não favorece para isso. Casos raros acontecem, tá? Mas o que predomina aqui, que todo mundo sabe, é a chuva, ok? A precipitação ocorre da forma de chuva. Beleza, olha só. A climatologia de precipitações e temperatura, olha só. Aqui em Porto Velho, Rondônia. Então, se você olhar para este gráfico, a gente vai ver
as temperaturas em forma de linha e as precipitações em forma de barras. Então, galera, os meses mais secos, com menos precipitações em Rondônia, vão chegar, ó, estamos já chegando nele, é junho, maio, junho e julho, ok? Isso eu estou dando o exemplo de Porto Velho, tá? Agora a gente vê a precipitação em Rondônia. Olha só, então a gente pode ver que também prevalece essa precipitação menor nos períodos de maio, junho, julho e agosto e setembro, ok? Vamos lá, a friagem é o declínio acentuado da temperatura do ar durante o período do inverno em grande parte da Amazônia. A causa deste ar muito frio, de origem polar, anotem isso, ó, a origem dele é lá do Polo Sul, impulsionado pelas altas pressões atmosféricas que se formam a partir da região da Antártida, que entra na América do Sul, tanto pelo Oceano Atlântico como pelo Oceano Pacífico. Tá aí, massa polar atlântica vem pela região sul do Brasil até chegar em Rondônia, ok? Aqui, claro que a gente está evidenciando todas as massas de ar do Brasil e nesse momento agora a gente vai está explicando a massa polar atlântica que vai interferir no fenômeno da friagem no nosso estado, ok? Beleza, tá aí, vem com a penetração da massa polar atlântica, né? O relevo brasileiro, que evidencia que vai fazer com que esse ar chegue até aqui, essa massa de ar chegue aqui, também é influenciado pelo relevo baixo do Brasil e vai haver, como consequência, a queda da temperatura na região norte. Beleza, gente? Então, a gente viu aí alguns fenômenos da friagem, a gente viu aí que Rondônia tem esse fenômeno, a gente viu aí as principais ideias sobre o clima de Rondônia, a gente viu aí a diferença entre clima e tempo, tá? E daqui a pouco a gente volta aí para fazer nosso resumão, beleza? Tchau!